Olá pessoal, nós estamos aqui na mais uma aula 5 fontes alternativas de energia do curso de Eletrotécnica do IEMAC. Bom, aqui sobre a capacidade de geração hidroelétrica de Balbina, localizada no Amazonas. Balbina é a única hidroelétrica que tem no estado do Amazonas. É uma usina localizada ali no município de Presidente Figueiredo. Dá uma pesquisada, é bom a gente conhecer sobre o potencial elétrico local. Bom, as fontes hídricas, né? Também conhecida como energia hídrica, é aquela obtida, né, através do aproveitamento da energia potencial cinética, né, das correntes de água. Então nós temos aqui uma barragem, né, em que foi feito um represamento de água, certo? Para poder elevar a coluna d'água, né? Elevou-se a coluna d'água, em que gerou-se uma pressão aqui de energia cinética muito grande, desce por um duto, gira uma hélice uma par, né, na verdade, da turbina, vai gerar um gerador aqui, ó, e gera energia, vai para o transformador, vai para a subestação. E aí a água depois ela volta diretamente para o rio. Então você secciona o rio e faz com que aconteça esse processo. Os desníveis podem ser naturais, né, de cachoeiras para instalação, né, ou construído barragens, né. Então, existem dois tipos de reservatório: os reservatórios de acumulação e os fios d'água, né. O de acumulação é o dito barragens, né, que você faz para represar a água. E o fio d'água é aqueles que já tem uma queda d'água já com uma certa velocidade, como próximo de cachoeiras, dentre outros. E aí você aproveita essa velocidade da água para poder girar a turbina, tá? Acumulação geralmente cabeceira de rios, em locais em que ocorre umas quedas d'água consistentes, né? Grandes reservatórios para ter um grande acúmulo de água. Geração hídrica, né? Então nós temos aqui um modelo aqui de acúmulo de água, né? Você vê aqui que o rio estava fluindo aqui, ele fez esse acúmulo de água, né? Mediante aqui a barragem, né? E aí aplica-se aí os aerogeradores, ok? A energia hídrica é uma energia muito rentável, né? A nível de custo-benefício. O que você gasta para obter energia hídrica e o que você gera com energia elétrica depois, né? Então, é muito rentável. No entanto, os impactos ambientais são muito grandes também. Acho que você tem outros impactos ambientais em outros modelos energéticos, mas o impacto ambiental da hidrelétrica, principalmente dessa hidrelétrica com acúmulo de água, ela é muito grande, né? Muito grande mesmo. Você vê áreas inundadas, aí a fauna, a flora, é muito intenso. Muitas barragens hidrelétricas que foram feitas em décadas passadas, né, década de 70, 80, 90, não tinha uma legislação tão rigorosa assim a nível ambiental, né? Mas talvez se fosse no modelo de hoje, muitos desses projetos não iriam sair, né? Ou não iriam sair da forma que saíram antes, né? Em função dos impactos ambientais. Mas não existe ainda no mundo uma energia mais barata do que a energia hídrica. Então nós temos aqui outro modelo de reservatório, né? Então você tem aqui esse modelo, já existe um desvio aqui de água, né, permanentemente, tá certo? E aqui você tem um tipo modelo fio d'água, né, sem você ter um reservatório, não há necessidade de reservatório. Então você já passa aqui, já flui direto. A famosa usina fio d'água. É fio d'água por conta desse aspecto, né? Não há acúmulo de água, ele pega aqui uma corredeira aqui
e monta a hidrelétrica e aí na própria passada natural da água você consegue gerar energia. Só que uma característica importante é que a fio d'água ela não é uma hidrelétrica de grande porte, né? Você não consegue fazer uma hidrelétrica de grande porte no modelo fio d'água. Geralmente são pequenas hidrelétricas. Então, assim, hidrelétrica você tem ela classificada como baixa, né? Como até 15 metros, né? A coluna d'água, né? Entre essa queda d'água é importante para que você tenha uma força, né, na queda da água para poder fazer com que a turbina gire, né? A turbina do gerador gire. Então nós temos aqui como em relação à coluna d'água, né? Se for baixo, né, até 15 metros, de 15 a 150 metros é média, superior a 150 metros de altura já é uma alta, né? Então ela pode ser classificada como pequenas, né, médias ou até grandes usinas. Então assim, vamos classificar as centrais hidrelétricas, né? No caso, conforme a potência instalada, né? Então nós temos aqui, por exemplo, as pequenas hidrelétricas, né, centrais hidrelétricas, né, que até 1 megawatt, né? Então megawatt de potência instalada são pequenas melhores. Centrais, né? As pequenas centrais de 1,1 até 30 megawatts e a usina, né? A usina hidrelétrica que é a de grande porte, né? Com mais de 30 megawatts. Então, nós temos aqui um modelo aqui de uma central hidrelétrica, né? Que é uma central hidrelétrica até 1 mega, né? Você vê que são usinas bem pequenas, né? Uma casinha aqui que gera aí 1 mega aí. Aqui nós temos uma que gera até 30 mega, já um fio d'água aqui, ó. E uma que gera acima de 30 mega, né? Gera acima de 30 mega. Bom, o sistema de captação que chama de adução de água, né? É composto por túneis, né? Que desce a água com pressão para poder fazer com que gire aqui gire o gerador, né? E a água passe, né? Bom, o gerador, tá? Ele basicamente tem a mesma estrutura, né? Esse aqui é um dos mais usados. A água, com a pressão da água aqui nas aletas, faz com que esse gerador comece a girar aqui, né? E esse eixo transfere essa rotação para o gerador propriamente dito, né? O gerador você tem o rotor, né? E o estator, ok? E aí gera energia em 13,8 kV e aí vai para o transformador elevador e faz assim, a transmissão depois aí dessa energia. A casa de força é onde fica os geradores, né? Geradores, painéis de controle, né? É chamado casa de força. Bom, o vertedor é uma das partes principais, né? Principalmente na energia, nos modelos de acúmulo de água, né? O acúmulo de água ele tem uma particularidade que além de você consegue controlar alguns pontos como enchentes, né? Dá para você ter esses controles aí também. Então o controle da água é fundamental, né? Quando ele chega no máximo, você tem que abrir o reservatório para poder deixar escapar água, porque não pode passar da capacidade da água. Não nem tanto pelo fato de transbordar, né? Porque você transbordando também perde o controle da água entrar em locais que não é permitido, né? Ou até mesmo pela quebra da barragem, né? Quebrou a barragem aí é trágico, né? Então esse controle é feito pelo vertedor. Então você abre comporta, fecha comporta para você controlar o volume de água. Geralmente na cheia você está com os vertedores abertos, né? Para fluir a água no rio. E quando você está no período de seca, você retém o máximo de água possível para você manter a geração ali
de energia, né? Então a água volta para o rio mediante mediante a passagem nas turbinas para geração de energia, né? E no período da cheia ele passa, além das turbinas fazendo a geração máxima, ele passa também pelo vertedouro, né? Porque o volume de água só da turbina não seria suficiente para manter o controle de nível aí da água. Então, basicamente, como funciona essa geração, você tem aqui a usina hidrelétrica, né? Você tem aqui a usina hidrelétrica, propriamente dita, a água flui, faz com que passe pelo gerador e mantenha o rio. Esse gerador aqui faz uma geração de energia, entra no transformador elevador, isso aqui é em 13.8 kV, geralmente. E aí você eleva isso aqui para uma tensão de transmissão e vai até as subestações de distribuição, né, nas cidades. E aí sai no processo de distribuição e chega até as nossas residências. Okay? Bom, hidrelétrica de Balbina, né? Trazendo um pouquinho mais aqui para a nossa região, né? Uma usina hidrelétrica de Balbina foi construída no rio Uatumã, né? No Amazonas. Balbina foi construída para abastecer a demanda de energia em Manaus. A previsão de instalação de Balbina é de 250 megawatts de capacidade através de 5 geradores de potência de 50 megawatts cada uma, né? No entanto, a vazão do rio Atumã proporciona uma produção média anual muito mais baixa, né? Algo em torno de 112,2 megawatts, né? Dos quais pode-se considerar uma potência firme de 64 megawatts, né? Ou seja, muito abaixo muito abaixo do esperado, né? Para a usina de Balbina, né? Então, considera-se que há uma perda de aproximadamente 2,5% durante a transmissão da eletricidade até o consumidor, né? Apenas 104,4 megawatts ou 62,4 megawatts de potência firme, né? É muito baixo, muito inferior à capacidade nominal instalada da usina de Balbina. Isso em função de quê? Em função da da capacidade de água do rio Uatumã, que é um pouco limitado, né? Ou pela capacidade de água armazenada, né? Então, aquela coluna d'água não é muito consistente para poder manter uma geração máxima. Então, vamos para nossas questões e até a próxima aula.